Pedro, inteligência emocional, que é um termo que hoje em dia o pessoal fala tanto, é tema de livros. O que é a inteligência emocional? Essa é uma ótima pergunta, porque, como você bem disse, é muito comum hoje em dia as pessoas usarem o termo inteligência emocional. Só que elas muitas vezes usam esse termo sem saber do que elas estão falando. A palavra emoção, na verdade, é uma palavra das mais utilizadas, mas é daquelas que, se você sai pela rua e pergunta para a pessoa assim: você sabe o que é uma emoção? Todo mundo vai te falar que sim. Mas aí você fala assim: então defina uma emoção para mim. E quase ninguém vai conseguir fazer uma boa definição. Às vezes algumas pessoas vão dizer assim: emoção é o que eu sinto. E aí eu te pergunto, se eu pegar um martelinho ortopédico e bater no teu joelho, você vai ter um reflexo patelar. Você vai sentir. É uma emoção? Aí o cara fala: não. Então emoção não é o que você sente. Ou pelo menos não somente isso. A primeira coisa para entender inteligência emocional é entender o que é a emoção. O que é uma emoção? Então, imagine que você está na praia. Imagina que você vai adentrar a água. Então você resolve dar um mergulho, praia bacana, um dia de primavera gostoso, quente. Você entra na água, nada até o fundo. E aí você está lá numa experiência positiva. Mas quando você está lá no fundo nadando, você olha para o lado e passa a sombra de um tubarão do seu lado. É muito interessante o que acontece quando o teu cérebro registra a informação tubarão. No momento em que ele registra essa informação, ele ativa um programa de ação. Porque o cérebro ele é um aparelho biocomputacional, então ele está efetuando computações. E ele ativa um programa computacional que vai coordenar uma série de mudanças no seu corpo inteiro. Então, por exemplo, há uma variação na dilatação das pupilas, a boca seca, o estômago ele para de produzir ácido, o intestino para de peristaltar, se o intestino estiver cheio você solta, se a bexiga estiver cheia você solta. Ele vai coordenar o envio de sangue, por exemplo, para grandes músculos, como braço, perna, costas. A região digestória, a região do rosto, ela perde o sangue para esse sangue se distribuir naquilo que é mais essencial naquele momento. O cérebro ordena as glândulas do seu corpo a produzir cortisol, adrenalina, que são hormônios que vão te fazer, por exemplo, ter uma frequência cardíaca muito mais intensa, vão fazer com que você se torne muito mais focado no problema em questão. E olha, muitas outras coisas acontecem. O mero registro da informação tubarão fez tudo isso acontecer. E quanto tempo isso leva para acontecer? Menos de meio segundo. É muito, muito veloz. Se você entendeu tudo isso que eu falei, você sabe agora o que é uma emoção. A emoção é esse programa computacional do nosso cérebro que envolve uma relação com todo o corpo e que essencialmente é automático e vai te mover à ação. A emoção é um jeito eficiente que a natureza fez para que a gente se comporte de uma maneira eficaz sem perder tempo. É absolutamente automático. Você não olha o tubarão e fala: ó, um tubarão, acho que vou parar de peristaltar. Isso acontece, ponto final. O que é então a inteligência emocional? Muita gente diz que a inteligência emocional é você controlar suas emoções. E não existe isso. Não existe como você controlar a emoção. Pelo menos não diretamente. Você pode controlar certos comportamentos e esses comportamentos eles vão fazer com que haja uma alteração emocional. Então, por exemplo, a meditação é sabidamente um jeito de você controlar a sua respiração. E através, por exemplo, existe meditação de vários tipos, né? Um dos tipos é respiração. Você controla a sua respiração e com isso você vai fazer indiretamente alterações que são emocionais. Mas controlar a emoção mesmo, na raiz, é impossível. Nosso cérebro ele não tem essa capacidade. E é por isso que inteligência emocional não é controlar as emoções. Inteligência emocional, na verdade, é você ser capaz, em primeiro lugar, de entender os seus processos emocionais. É a primeira coisa. Porque as pessoas têm perfis emocionais diferentes. Você tem pessoas, por exemplo, que elas têm um perfil mais introvertido. Você tem pessoas que têm um perfil mais extrovertido. Essas tendem a ser características de identidade e personalidade muito difíceis de mudar. Quando você entende, por exemplo, que você tem um certo perfil emocional, você já sabe, por exemplo, qual vai ser o teu estilo de gestão. Você sabe, por exemplo, aquilo que te agrada mais, aquilo que te agrada menos. Suponha uma pessoa que ela é muito agressiva. Então ela naturalmente estoura, ela é explosiva. Ela está numa reunião e ela sente que ela está começando a ficar com raiva. Se essa pessoa ela é emocionalmente inteligente, ela vai ser capaz de identificar aquilo, saber que aquilo vai levá-la em breve a um comportamento prejudicial e, por exemplo, dizer para as pessoas: pessoal, vamos parar por uma hora e daqui a pouco a gente retoma essa conversa. E aí ela vai esfriar a cabeça,
e vai retornar para aquela conversa de uma maneira muito mais prudente, de uma maneira muito mais racional. Mas ela só fez isso porque ela teve a capacidade, a inteligência de compreender um processo emocional. A inteligência emocional, em primeiro lugar, portanto, é a compreensão de como as emoções elas ocorrem dentro de nós e dentro das outras pessoas. Em segundo lugar, é a compreensão das melhores formas de você agir mediante essa compreensão. Então, agora que eu entendo como as emoções funcionam, como é que eu faço para agir melhor? A inteligência emocional, portanto, é isso. E ela ajuda a pensar nesse como eu faço para agir melhor também? Ou é apenas na parte de analisar e refletir a respeito disso? Sem sombra de dúvida ajuda. A inteligência emocional é hoje uma das coisas com as quais eu trabalho, processos seletivos de empresa. E dentro dos processos seletivos, cada vez mais você tem as empresas e organizações inserindo avaliações de inteligência emocional. Não basta você entender se o sujeito é inteligente, cognitivamente competente. É óbvio que é importante, mas a inteligência emocional está ligada com a capacidade da pessoa, por exemplo, de se relacionar bem com outros indivíduos. É muito importante você considerar isso na tua equação decisória, porque se você não considera, você está fazendo uma decisão incompleta. Por exemplo, o autocontrole. A gente sabe hoje que o autocontrole, ele não é uma coisa que você consegue fazer da mesma maneira ao longo do dia inteiro. Quanto mais você exerce o seu autocontrole, menos você consegue exercer. É como se o autocontrole ele fosse um recurso que se esgota, ele vai acabando. E aí então você imagina que no começo do dia teu autocontrole é muito grande, chega no final do dia ele é pequeno. Aí você, por exemplo, como gestor, resolve criar uma reunião no final de um dia sobre um tema que é altamente estressante para as pessoas que estão ao redor. E você sabe que naquele time você tem, por exemplo, 2 indivíduos que eles são altamente explosivos e você tem outros 2 que eles são altamente sensíveis. Você vai marcar essa reunião, as pessoas vão estar com o seu autocontrole lá em um grau bem pequenininho. E provavelmente você vai ter uma reunião onde as emoções à flor da pele, os sujeitos que são explosivos vão estourar, os sujeitos que são sensíveis vão se sentir altamente prejudicados, angustiados. E, portanto, se você fizesse uma mera mudança, uma alocação dessa reunião para o começo do dia, onde o nosso autocontrole ele costuma ser maior, você seria um gestor mais eficiente, você teria uma reunião mais eficiente. Essa questão do autocontrole é interessante. É a mesma razão pela qual você consegue fazer a dieta perfeitamente bem no começo do dia, chega no final do dia, você fica ansioso para comer uma besteira. Por quê? Quanto mais você usa teu autocontrole, menos você tem. Chega ao final do dia, normalmente, quando você não consegue exercer esse autocontrole com tanta eficiência. Isso faz parte de uma inteligência emocional. Isso faz parte de uma inteligência que te permite tomar decisões práticas mais eficazes, como no exemplo da reunião que eu dei. E a inteligência emocional tem a ver com perfil ou nada a ver? Tem tudo a ver com perfil, porque, no fim das contas, as pessoas, em primeiro lugar, elas vão ter níveis de inteligência emocional diferentes. Às vezes você tem um sujeito que ele tem um QI enorme, então, do ponto de vista cognitivo, ele é absolutamente eficaz, então ele consegue tomar decisões muito racionais, fazer planejamentos, etc., mas ele tem uma péssima inteligência emocional, uma péssima capacidade de identificar suas próprias emoções e as emoções dos outros e usar essa informação ao seu favor. E, portanto, esse sujeito ele vai ser muito bom para alguns tipos de cargo e muito ruim para outros. Evidentemente, dentro de uma organização, você tem departamentos onde a demanda por inteligência emocional ela é muito grande. Tome, por exemplo, o departamento de RH, de recursos humanos. É um dos departamentos dentro de uma organização onde você deve ter um dos maiores níveis de inteligência emocional, porque é o departamento que vai literalmente lidar com o ser humano, com gente. E, portanto, você precisa de colaboradores que saibam lidar bem com seres humanos e, portanto, que tenham essa capacidade e essa inteligência. Então, é fundamental que a gente entenda que há perfis distintos em relação à inteligência emocional. Em primeiro lugar, do ponto de vista de que ela varia. Alguns vão ter mais, outros menos. Em segundo lugar, que é possível você mudar isso. Inteligência emocional é uma coisa que você é capaz de desenvolver. Vários programas de treinamento, vários livros, várias possibilidades a gente tem aí de desenvolver isso. E, é claro, a melhor delas é na prática. É usar o conhecimento e efetivamente utilizá-lo e perceber os erros, os acertos, etc. Mas, então, é uma questão de perfil, alguns têm mais, alguns têm menos. Em segundo lugar, é possível desenvolver. Não é porque você tem menos que você não vai conseguir ter mais se você efetivamente se empenhar. Então, essa é uma segunda questão. E uma terceira questão, derivada disso tudo, é que os perfis, na verdade, eles muitas vezes são complementares nesse respeito. Então, por exemplo, você tem perfis afetivos, perfis emocionais que são mais agressivos. O sujeito que ele é agressivo, ele é necessariamente ruim? Não, depende.
A agressividade, por exemplo, ela pode ser uma coisa usada ao seu favor se você trabalha no departamento de vendas. Agora, existem outros perfis que eles são os perfis mais integradores, mais colaboradores, de dar as mãos junto a um objetivo. Esse perfil é uma coisa ruim? Pode ser. Se você está num ambiente competitivo onde um pouco mais de agressividade é necessário, é importante que você abandone um pouco esse comportamento colaborativo e adote um pouquinho, adicione ali no seu portfólio um comportamento um pouco mais agressivo. Mas se você está num projeto, por exemplo, onde a integração humana é necessária, se você for agressivo nesse momento, você pode ter um resultado muito pior. Você pode ter um resultado que é o contrário do que você esperava. Então essa questão de perfil ela vai variar também na maneira como você adequa o indivíduo àquilo que ele está fazendo, ao projeto e ao cargo. Quem é o mais inteligente emocionalmente? É o sujeito que ele consegue adequar-se a diversas situações onde as demandas de perfil afetivo elas são diferentes. Por exemplo, num ambiente mais colaborativo e num projeto onde a necessidade de colaboração é maior, ele consegue um perfil mais colaborativo. Num ambiente onde a agressividade ela acaba sendo mais necessária, ele consegue desenvolver uma postura um pouco mais dura, uma postura um pouco mais forte. É raro encontrar pessoas que têm essa capacidade. Mas é importante olhar e buscar. Porque quando você encontra uma pessoa como essa, você está encontrando um colaborador que a eficácia dele vai ser com certeza muito maior do que a do sujeito que ele tem um programa emocional específico e ele não consegue sair muito dele.